Bom, cabe aqui uma breve referência, e agora pedi ao Fabrício que passasse para a outra imagem. Cabe aqui uma breve referência a duas figuras icónicas. Eu estou a ler muito depressa. Está-se a conseguir? Um bocadinho. Bom, cabe aqui uma breve referência a duas figuras icónicas na arte ocidental do pensar como pesar, que nelas revela toda a ambivalência que faz com que do mesmo pensar e depender, é latino, venha o pesar no sentido verbal de afligir, causar tristeza, ou já nominal de mágoa, desgosto, remorso, arrependimento, tristeza. Veja-se os pêsames, que vem daí. Giorgio Agamben, o pensador italiano contemporâneo, recorda que na língua italiana pensamento significa originalmente angústia, ímpeto ansioso, ainda patente na expressão familiar stare in pensiero, quer dizer, estar atormentado. Que figuras, perguntamos, haverá mais paradigmáticas disso do que Melancolia I, de Albrecht Dürer, e o Pensador, de Auguste Rodin, que originalmente se chamou o poeta e visava representar Dante. Em ambos, talvez agora voltar ao anterior, em ambos encontramos a coluna vertebral e o corpo dobrados, com a cabeça baixa apoiada na mão e o cotovelo no joelho. Na postura típica da reflexão, essa dobra pensativa e pesarosa do espírito sobre si mesmo, que se propaga ao corpo e à curvatura da coluna, que dificulta, segundo as tradições orientais, o fluxo de energia vital e evidencia o ensimismamento do sujeito fechado ao mundo ou dele desligado por estar pré-ocupado ou perdido no labirinto ou ruminação dos pensamentos. No caso da gravura de Dürer, Libansky, Panofsky e Saxel bem mostraram como nelas estão os motivos tradicionais do temperamento melancólico ou saturnino, na versão de uma assédia, um desespero inativo, que notamos surgir associada aos instrumentos de pesar, medir e contar, a balança, o compasso, a ampulheta, o quadro, todos os elementos da iconografia, que fazem com que a figura feminina, apesar de ser alada, que tem asas, e de o seu olhar se erguer para o espaço longínquo, na verdade tenha um rosto sombrio, assente num punho fechado e pesa sobre a terra numa marcada atmosfera crepuscular. Ao fundo há um morcego que ergue voo que o sol está a se pôr. É, aliás, uma imagem típica do Ocidente, quer dizer, literalmente o lugar onde se morre. Dizem os autores, na sua obra clássica sobre Saturno e a melancolia, que o punho cerrado, cito, simboliza agora a concentração fanática de um espírito que captou verdadeiramente um problema, mas que, ao mesmo tempo, se sente incapaz de o resolver ou de dele se desembaraçar. O anoitecer, ou twilight, em que mergulha toda a imagem, indica, segundo Panofsky e os outros, o anoitecer inquietante do espírito, que não pode nem rejeitar os seus pensamentos na sombra, nem levá-los à luz, nem libertar-se deles. Desprende-se assim da figura uma clara sensação de fracasso e insucesso, acentuado no olhar pensativo, pungente, preso no longínquo, mas desviado do mundo, de uma mulher laureada, coroa de louros, mas sem nenhum sorriso de vitória. Queremos não haver melhor ilustração do tormento típico de muitos intelectuais, e, em geral, do pensamento conceptual que, pela sua própria natureza apropriativa, reificante e criadora de problemas sem solução, se confronta com os seus limites sem conseguir experienciá-los como limiares, precisamente, a nosso ver, por não se abrir, como na experiência meditativa ou contemplativa, ao espaço consciência ilimitado onde surgem, se processam e se dissolvem os pensamentos, mantendo-se, todavia, ao não os alimentar e com eles não se identificar, numa paz silenciosa, livre de toda a discursividade própria da percepção dualista, tal o céu ou o oceano inalteráveis, pela sucessão das nuvens ou das vagas à superfície, ou tal o olho do furacão, que, como sabemos, é o centro imóvel do turbilhão. Se o mesmo se poderia dizer do pensador de Rodin, talvez agora já o contraste não poderia ser mais flagrante com a postura tradicional da experiência meditativa, a do ser humano sentado, com as pernas cruzadas e a coluna vertebral bem direita, ombros descontraídos e peito aberto, mãos docemente abandonadas uma sobre a outra em frente do umbigo ou sobre os joelhos, rosto sereno e sorriso nos lábios. Talvez a imagem eloquente expressão física da conexão com o céu e a terra, da coluna elo de ligação entre ambos, por onde flui desimpedida a energia vital.
eloquente expressão física da abertura irrestrita ao mundo, do abandono de toda a intenção de agarrar ou combater seja o que for, e com isso de todas as preocupações com o passado, o futuro ou mesmo com o presente. Se o estar sentado no chão é a postura dominante nas culturas tradicionais e ainda hoje em todo o espaço extra-europeu ocidental, com que no recuo sobre si mesmo ou arrependimento, o que a palavra significa, voltar para trás, do homo erectus, pois a postura privilegiadamente erguida é também uma cisão do mundo que surge como objeto ou obstáculo ao sujeito, que dele se separa, por sobre ele pretender agir, movido pelos seus desejos, projetos e afazeres. Se estar sentado no chão é a postura dominante das culturas extra-europeias, o estar sentado plena e conscientemente enraizado na terra e no céu, próprio da postura meditativa, sem nenhum querer ou fazer que se adiciona ao estado natural de ser e estar consciente, é alternativa radical tanto ao afazer compulsivo do homem de ação perdido na exterioridade dos objetivos, estímulos e solicitações, na verdade mais agitado do que ativo, quanto alternativa ainda ao ensimismamento não menos agitado do pensador não menos compulsivo, perdido na interioridade, arrastado pela turbulência de pensamentos, juízos e emoções que se sucedem sem controle nem propósito, obscurecendo a consciência e impedindo a visão clara do que há a fazer ou não, em termos da própria ação exterior e do seu sentido ético. É muito sugestivo que algumas das mais antigas imagens da postura meditativa, mantemos esta, como por exemplo as que surgem na cultura pré-indo-europeia de Mohenjo-Daro, no Vale do Indo, ou na cultura céltica, sejam figuras antropomórficas, porventura de divindades como um proto-Shiva, a anterior, ou de Cernunnos, com chifres e animais ao seu redor. É como se a postura meditativa fosse um ícone da experiência original de não separação entre o humano, o divino e a natureza, de uma experiência do real alheia à deriva epistemológica e objetivante da razão ocidental de matriz helénica e hoje globalizada, que tudo dividiu em várias classes. Os deuses em cima, os humanos em baixo, os animais mais abaixo, etc. Bom, e vou, se ainda tenho mais uns minutos, vou concluir, vou saltar para o fim para ler os dois últimos parágrafos. Já agora, uma outra imagem, é uma imagem, neste caso budista, onde encontramos precisamente, de algum modo, o equivalente budista da imagem pré-europeia e da imagem da cultura céltica. Então, concluo dizendo que, na pura experiência contemplativa, com a cessação de sujeitos, objetos e sua relação, cessam todos os projetos e, de modo mais evidente, o da modernidade, entendido como vimos, como da emancipação da humanidade e de cada sujeito humano de uma natureza objeto a dominar. Com a cessação da percepção dualista, cessa a operosidade mental e, com ela, o constante a-fazer de uma civilização automobilizada, como diz Sloterdijk, em que todos se autoexploram pelo trabalho, a produção e o consumo, na vertiginosa fuga para a frente que gera a predação do mundo e das vidas humanas e animais e o cansaço e o esgotamento, como diz Byung-Chul Han, do predador numa terra devastada. Recorde-se o longo poema de T.S. Eliot. Na pura experiência contemplativa, nada se faz e, por isso, nada se desfaz. Tudo repousando no puro ato de haver consciência, sem distinção entre princípio, meio e fim, antes, durante e depois. É significativo que, em português e castelhano, o verbo ser proceda da fusão dos verbos latino esse e sedere, que significa estar sentado, residir, ficar tranquilo, repousar, pousar, etc. Como sabemos, estar sentado é a postura dominante nas culturas não ocidentais e a mais adequada, com a coluna bem direita, para que a energia vital flua sem obstáculos, para favorecer a experiência meditativa e contemplativa. Se ser também vem de sedere, indicativo da conexão com a terra e com o céu e com o repouso mental e físico, já estar procede do latino star, que significa, que quer dizer estar de pé, levantar-se, erguer-se, e que sugestivamente, notem bem isto, também significa tomar partido, estar a favor de ou contra alguém, combater por ou contra alguém. Se a postura sentada sugere o repouso na sede ou fundo do ser, sem qualquer dualidade e consequente estado ou levantamento, estar mental e emocional de apego ou aversão, mas sem indiferença, com amor e compaixão, já a postura erguida sugere a experiência do observador que se vê distinto do mundo e se predispõe para nele agir, fugindo do que percepciona como adverso ou perseguindo o que antevê como vantajoso. Sobre isto leio-se o livro Zen e Filosofia, de Shizateru Ueda, um pensador japonês contemporâneo, praticante do Zen, e o livro do Jean-Yves Lu, La Marche et l'Assise.
caminhar e o estar sentado. O erguer-se para estar de pé e agir pode, todavia, radicar na experiência não dual favorecida pelo estar sentado, exterior e, sobretudo, interiormente, levando a experiência de abertura contemplativa não dual, na qual se vivencia a não separação entre si e o mundo, para a vida cotidiana, como há pouco nos dizia o Ivo Catar, e para uma ação mais responsável, amorosa e compassiva, pelo bem de tudo e de todos, sem preferências e sem exclusões. Assim há uma ligação íntima entre o Zazen e o Sanzen, o erguer-se. É por todos estes motivos que a atual descoberta pela cultura europeia ocidental da mindfulness pode ser, como alguém disse, na verdade, a grande revolução silenciosa do século XXI. Embora as motivações dominantes que fazem com que se introduza cada vez mais na vida das pessoas e das instituições, escolas, empresas, hospitais, entre outras, sejam, sobretudo, como é compreensível e inevitável, as terapêuticas, as do bem-estar e da maior eficácia e rentabilidade, próprias de uma civilização global tão doente e cansada quanto hedonista e hiperativa, pode, todavia, acontecer que, por uma outra, mas agora feliz, ironia kármica, como diz o Sloterdijk, mas, sinal contrário, a experiência contemplativa possa emergir onde menos se espera e em quem menos a procura. Isto porque a prática da mindfulness, mesmo com outros fins, e aqui tem relativa pertinência crítica de Zizek, no fundo, mindfulness, o próprio budismo, a disseminação ocidental ser uma espécie de paliativo do sofrimento da civilização capitalista e, ao mesmo tempo, uma forma de descansar a nossa consciência, continuando a fazer o mesmo, mas com um bocadinho mais de bem-estar. Todavia, apesar de concedermos pertinência crítica de Zizek, e ela é pertinente para o budismo, sempre que o budismo não é um budismo empenhado, que visa também a ação e a intervenção social e ambiental, não é? Todavia, acreditamos que a disseminação do mindfulness pode disponibilizar a mente para a irrupção da consciência original não dual, que é o seu e universal fundo, sem fundo, sempre presente, apenas encoberto pelos hábitos de identificação com as turbulentas vagas dos fenómenos mentais que à superfície o agitam, o que na Índia se chama vrika, os turbilhões, os vórtices. Na medida em que as mais elementares técnicas de mindfulness levam o praticante a suspender esses hábitos de identificação com a turbulência do psiquismo, o que tem por efeito reduzi-la e eventualmente cessá-la, a meditação corre o risco de deixar emergir o fundo sem fundo do ser e da consciência. Diríamos, a sua natureza original, ou aquilo que o Ocidente chama Deus, e o Oriente Tao, Brahman, o Buda. Aquilo que desde sempre há em nós e em tudo, ou aquilo que desde sempre somos e jamais podemos deixar de ser. Diríamos, um vazio pleno, desperto e luminoso, que não tendo forma, a tudo abrange e de nada está separado, manifestando-se num amor e numa compaixão naturais e incondicionais por tudo quanto existe e vive. A contemplação desprovida de ego pode residir oculta no cavalo de Troia da mindfulness, que a civilização europeia ocidental, hoje globalizada, egocentricamente puxa para dentro dos muros da sua cidade fortificada por séculos de dualidade, apego, indiferença e aversão. Por isso, a mindfulness, cavalo de Troia, é tão felizmente perigosa como infelizmente perigosa é a sua recuperação do egocentrismo bem-estarista e produtivista da globalização dominante. É isto. Obrigado. Muito obrigado ao professor Dr. Paulo Borges e convido então a mesa o professor Dr. João Correia.